Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao lançamento do livro A Jornada do Saber. Vou pedir, por favor, que continuem se dirigindo aos seus lugares para poderem acompanhar o nosso lançamento. É uma honra recebê-los para este momento tão especial, o lançamento do livro A Jornada do Saber. Um mundo de pequenas histórias e grandes lições. Hoje nós vamos celebrar o conhecimento, vamos celebrar as histórias que nos inspiram, vamos também tirar lições que nos transformam. Antes de começarmos, gostaria de agradecer ao Camões, Centro Cultural Português, por nos receber, todos nós, e que, de alguma forma, agradeço igualmente a todos aqueles que tornaram o evento possível. O nosso muito obrigada. Acredito que muitos de nós já leram este livro. Acredito igualmente que a maior parte de nós traz consigo este livro. Só para constar, nós vamos pedir prova de leitura. Mas não agora, vão se preparando. E para que todos estejam a par do nosso programa, quero neste momento apresentar-vos a agenda da nossa tarde. Em primeiro lugar, teremos a leitura das biografias dos intervenientes. Teremos igualmente a apresentação do livro por João Batista Caetano Gomes. Teremos igualmente a intervenção do nosso autor, José Mguana. Teremos igualmente um momento de perguntas e comentários. Portanto, vão preparando as vossas perguntas e os vossos comentários relativamente a este livro. Teremos igualmente a sessão de fotografias e autógrafos. E, por fim, teremos o nosso encerramento com um coquetel para a confraternização. Portanto, prometemos uma tarde cheia de histórias, mas também de grandes lições. Desejo a todos boas-vindas. Obrigada. E desta forma, quero convidar para o presídio o nosso autor, para que se aproxime. O nosso autor, José Manuel Mguana, ele nasceu... Obrigada. Vou igualmente, desta forma, convidar o nosso apresentador do livro, João Batista Caetano Gomes, por favor. Mas antes mesmo de apresentar as biografias, vou aqui pedir e convidar agora um representante do Centro Cultural Português para nos dar boas-vindas a todos presentes. Boa noite a todos. São duas palavras para cumprimentar todos os presentes, agradecer a vossa dedicação a este evento. Gostaria de saudar e cumprimentar o autor, Mguana, muitos parabéns por este livro, e o João Batista, e sobretudo também a Mapeta Edições, com a qual nós já apresentamos outros livros até agora. O Manuel Gimo, que é o representante da editora que reside na Beira, tem sempre as portas abertas aqui, porque nós acreditamos que, de fato, a descentralização das edições e das apresentações em diversas cidades de Moçambique é, de fato, urgente e é muito saudável. Portanto, este livro, que é um livro que revisita os clássicos, é muito bem acolhido entre nós, porque temos que refletir sobre o que os clássicos nos deixaram como legado. Desejo-vos uma boa sessão e, mais uma vez, uma boa tarde para todos. Obrigado. O nosso muito obrigado ao representante do Camões.
Quero, neste momento, antes de conhecermos mais sobre o nosso livro, que hoje vai ser aqui apresentado a todos nós, vamos conhecer aqueles que tornaram este evento ainda mais especial. Permitam-me apresentar brevemente as biografias de cada um dos intervenientes que aqui se encontram presentes. José Manuel Moagana nasceu em 12 de setembro de 1986, na cidade de Maputo. É filho de Manuel Moagona e Helena Nacuatina. Fez o ensino primário na Escola 16 de Junho e secundário na Escola Josina Machel, na capital de Moçambique. Gestão de empresas é o curso que decidiu estudar na Universidade Pedagógica. Cresceu em um lar humilde, onde aprendeu desde cedo que a determinação e o conhecimento são os verdadeiros motores da vida. Por conseguinte, foi no bairro Central que construiu os seus primeiros sonhos e compreendeu o valor do esforço individual e da gratidão pela vida. Leitor assíduo de tragédias gregas e literatura contemporânea, incluindo obras técnicas, ele sonha com um Moçambique onde cada lar tenha leitores vorazes e onde a indústria de livro floresça, conquistando o reconhecimento internacional. Para ele, a evolução de uma sociedade está enraizada na moral e na ética, princípios que guiam alguns dos grandes pensadores da humanidade: Aristóteles, Platão e Sócrates. E desta forma, pude aqui ler a biografia do nosso autor, José Manuel Moagona. E desta forma, vou de seguida ler a biografia do apresentador do nosso livro, que também se encontra aqui conosco, João Batista Caetano Gomes, natural de Moatize, província de Tete, é formado em literatura moçambicana pela Universidade Eduardo Mondlane, é autor dos livros O Caçador de Pássaros, livro infantil, edição moçambicana. Marília aprendeu a ler, livro infantil, edição queniana, e Águas Cristalinas, livro de poesia, edição brasileira. É freelancer e atua no campo da revista linguística, tendo revisto o livro que está sendo lançado hoje, A Jornada do Saber. Ainda no campo da revisão linguística, só em 2025 foi revisor linguístico dos livros de Severino Ngüenya, Elísio Macamo, Susana Espada, José Maguana, Hermínio Pecliano, entre outros. Importa realçar que, neste ano, foi escolhido pela Fundação Fernando Leite Couto para rever o livro vencedor da 7ª edição do Prêmio Literatura Fernando Leite Couto. Ele organiza eventos sobre lançamentos de livro e saraus de poesia. Já colaborou como assistente editorial de livro e saraus de poesia. Já igualmente colaborou como assistente editorial e outras vezes como revisor linguístico para editoras moçambicanas como Funza, Etali Publishing, Fundação Fernando Leite Couto, Interescolas Editoras e Mapeta. Em 2021, venceu o Prêmio Literário Nó da Gaveta com o livro infantil As Aventuras de Manuelito. Portanto, é escritor moçambicano, revisor linguístico, ativista do livro e crítico literário. Uma salva de palmas aos nossos queridos autores e apresentador do livro. E neste momento, agora é uma
hora muito importante para nós, porque vamos mesmo partir para a apresentação do nosso livro. E agora é uma honra igualmente apresentar o livro A Jornada do Saber. Para nos guiar nesta apresentação, nós contamos com o nosso ilustre Batista Caetano Gomes, a quem eu convido neste momento. O espaço é todo seu. Uma salva de palmas. Muito obrigada. Boa noite a todos. É uma tarefa tão grande apresentar um livro, sobretudo de um estreante. É mais fácil falar de pessoas que já publicaram livros, porque temos já alguma coisa publicada e espalhada nas redes sociais. Mas estamos a trabalhar com uma pessoa nova, que não tem nada nas redes sociais. E, como revisor linguístico, parece que estamos a monopolizar as coisas. Até tentei fugir um bocado, mas ele continua a insistir para eu fazer esse papel de apresentador do livro. Estou aqui. Mas sinto um pouco de vergonha, porque fiz a revisão do livro, tenho comentários na contracapa e fazer a apresentação estaria a monopolizar. É por isso que eu não vou falar muito sobre o livro, é mesmo para provocar os leitores, porque o livro está à venda. Normalmente os livros não são apresentados em público deste jeito. Os livros já se apresentam aos leitores quando estes compram e têm um contato direto. É por isso que não vou falar diretamente sobre o livro, para provocar este interesse de comprar. Mas vamos refletir um bocado sobre aquilo que eu preparei para o dia de hoje. O meu texto intitula-se O Leitor que Edificou a Sua Casa, a Casa que Nasceu Robusta. O leitor, José Mwagona. No dia 2 de setembro de 2015, o renomado escritor moçambicano Mia Couto foi condecorado pela Universidade Politécnica com o título de Doutor Honoris Causa, na área de Humanidade, com especialidade em Literatura. Durante a cerimônia, Mia deu uma aula cujo título do texto foi O Livro que era uma casa, a casa que era um país. Nessa aula, Mia dirigiu-se ao presidente Nhusi, ao presidente Chissano, ao reitor da Universidade da Politécnica, ao seu padrinho Luiz Bernardo Omoana e às individualidades presentes no evento. Do evento que também participei, trago para esta apresentação as seguintes palavras do escritor Mia Couto. Caros amigos, passo a citar, caros amigos, irei também falar sobre a erosão dos valores morais e de como pode um escritor ajudar na reabilitação do tecido moral na sociedade. Escolhi este tema porque não conheço ninguém que não se lamente da perda de valores morais. Este é um assunto sobre o qual temos um imediato consenso nacional. Todos estão de acordo, mesmo os que nunca tiveram nenhum valor moral. Até os que tiram vantagem da imoralidade, até esses, depois de lucrarem com a ausência de regras, se queixam que é preciso travar a falta de decoro. Um dos caminhos que nos pode ajudar a resgatar essa moral perdida pode ser o da literatura. Refiro-me à literatura como a arte de contar e escutar histórias. Falo por mim. As grandes lições de ética que aprendi vieram vestidas de histórias, de lendas e de fábulas. Não estou a inventar coisa nenhuma. Este é o mecanismo mais eficiente e mais antigo da reprodução da moralidade. Em todos os continentes, em todas as gerações, mais velhos inventaram narrativas para encantar os mais novos. E por via desse encantamento, passavam não apenas sabedoria, mas uma ideia de decoro, de decência, de respeito e de generosidade.
O Miyakoto mereceu aplauso nesta sua apresentação. Foi uma aula muito, mas muito linda e muito sublime, que gostaria mesmo de partilhar convosco e fazer uma ponte com este livro que mexe um pouco sobre a questão da moral e da ética. Quero também, com este texto, com esta citação de Miyakoto, recuperar e complementar a ideia que se tem dos conceitos de ética e moral que o autor deste livro tanto levanta na sua obra. Para quem lê, vemos que o José Moagona trabalha, ele faz uma leitura não só de livros, como também de séries televisivas, de filmes e de histórias de vida. Para ele, José Moagona, o conceito de leitura não se restringe apenas à leitura do texto verbal. Nós podemos olhar para uma nuvem nublada e fazermos uma leitura, que talvez pode vir a chover. Podemos olhar para uma mulher, para nós homens, olharmos para uma mulher e termos uma ideia de que esta mulher está apaixonada por nós. Também é uma leitura. Então a leitura não se restringe apenas à leitura do texto verbal. E eu gosto deste conceito que o autor traz para nós refletirmos. E neste caso, vamos refletirmos juntos e vamos problematizar essa questão de leitura. Para já, algumas perguntas de partida. Quantos pais aqui presentes compram livros para os seus filhos? Quantos? Estamos a fazer de contar. Ao não comprarmos, o que queremos transmitir à nossa sociedade? Quantos pais aqui presentes leem histórias para os seus filhos antes de dormirem? Ao não lermos, o que queremos transmitir à nossa sociedade? Ao não desempenharmos este papel para a construção da moralidade e ética, no fim é para atirarmos pedras aos nossos filhos? Por que oferecemos adereços como colar de ouro, brincos de prata, relógios caros, enquanto a base primordial da riqueza de um ser humano está no livro? Só para refletirmos. No fim, é para culparmos somente o governo moçambicano ou os professores? Claramente que o governo tem um papel, que é criar políticas de livro, legitimar essas políticas e até ter um diálogo com as editoras, de modo que o livro circule. Os professores, idem. Aqueles professores que estão nas salas de aulas, que trabalham com os alunos. São os primeiros com dificuldades. Não sabem ler? Muitos têm dificuldades de leitura e não lêem sequer um livro. Se tivermos alguém aqui, pode levantar-se e dizer que eu leio para os meus meninos. Penso que não. É um desafio, não só para o governo, mas também para os professores. Mas a culpa não está muito para lá, porque nós sabemos que temos as nossas dificuldades, devemos, neste caso, criarmos algumas soluções. Nós, pais. Se formos sinceros, a culpa inicial recai sobre os pais, que são os primeiros professores a não darem aulas de ética e moral aos filhos. Ensinamos coisas diferentes e até utópicas, mas no fim julgamos que estes filhos de hoje não leem e não aprendem nunca. Será que como pais somos exemplares? Os filhos imitam muitas vezes o que os pais oferecem e o que os pais transmitem. Trago aqui o termo imitação de Mimeses, tirado do livro Poética de Aristóteles. Segundo esse grande pensador, a sociedade vive de imitação. Muitas vezes fazemos coisas porque vimos alguém a fazer, ou não. Se os pais foram os primeiros a lerem para eles próprios na presença dos filhos, será que esses filhos não vão imitar esses pais a ler? Estava a conversar com um menino do Brasil, só tem 14 anos e num ano leu 11 livros. 14 anos leu 11 livros. Para o nosso contexto moçambicano,
uma criança de 14 anos, quantos livros lê por ano? Vamos dizer que somos pobres, mas eu vejo muita gente a comprar 12 caixas de cerveja. Quanto que está um livro? 650 apenas. Quanto que está 12 caixas de cervejas? Só para nós refletirmos. Não quero comparar Brasil e Moçambique, mas fazendo esta ponte com o conceito de Aristóteles, podemos imitar outras realidades. Realidades do Brasil, de Portugal, daqueles países já têm leitura como cultura. E nós podemos levar isso para o nosso país como exemplo. Um ato vira costume e cultura quando ele é tendência diante de quem nos vê. Recupero essa ideia. Nós, pais, podemos ler na presença dos filhos, eles estarão a nos ver e podem imitar. Não é necessariamente o filho a ler, às vezes, quando são crianças. Nós podemos ler para as crianças. O conceito de leitura apresentado por José Moagona só vai se tornar cultura se os pais forem os exemplos da moralidade. Volto para a aula solene de Mia Couto. Mia, ao dirigir-se ao magnífico reitor da Universidade da Politécnica, na altura, o Dr. Lourenço do Rosário, Mia reconheceu que do Rosário era reitor, mas preferiu tratá-lo por professor. Não aquele professor convencional que está diante dos alunos, em frente ao quadro, com giz e uma voz ditadora, mas sim um professor como alguém que sempre dá lições de vida moral e ética. Então, o conceito de professor já não é só aquele que dá aulas numa sala de aula. O nosso autor José Moagona é um professor, porque este livro, para além de comentários, para além de fazer síntese de leituras que ele foi fazendo, no fim de cada capítulo ele apresenta muitas lições. É um leitor muito atento, transmite ao seu público leitor propostas de lições. Para mim, ele também é um professor. A semelhança de Lourenço do Rosário, um verdadeiro professor da vida humana, que escreveu muitos livros sobre a oralidade e recolhendo histórias para ensinar o que é certo e errado às novas gerações, o autor do livro A Jornada do Saber também o considero um professor da vida humana, assim como escrevi o meu comentário na contracapa deste livro, que passo a citar. José Moagona é um verdadeiro arquétipo de leitor que a sociedade e os clubes de leitura precisam. Esta capacidade de ler diversificados cenários do mundo, interpretá-los com rigor e lucidez, imprimir o conhecimento com maestria e propor lições, faz do autor desta obra um grande e verdadeiro professor. Um professor que dá lições de vida moral e ética. Caro José Moagona, mestre de lições com os seus poucos anos de vida, estamos habituados a ler o que escreveu através de pessoas que têm um grande percurso de vida e histórias de sucesso. Quando recebi o seu livro para fazer a revisão linguística, pensei que o autor fosse um velho e que eu ganharia muito dinheiro. Normalmente os velhos pagam e pagam bem. E mais, os apelidos dizem muita coisa. Quando vi Moagona, pensei que fosse um magnata e que me tiraria do desemprego. Há cognomes que dão gosto de pronunciar. Na minha ótica, como Moagona, Silvestre, Macucule, etc. Esses sim, têm ou terão muito dinheiro, não sei o seu caso. Agora, outros cognomes como Munguambe, Tendai, Manhissa, esses apelidos não dão sorte a ninguém. Não têm dinheiro. Só devem ter dívidas.
Para quem tem estes cognomes, é só para suscitar humor. Mas quando depois descobri que o Magona é um simples jovem e não um magnata, como eu pensava, um jovem engajado e que sabe fazer as coisas com rigor, fiquei encantado e sem palavras. Penso que podem concordar comigo, para quem já leu o livro ou para quem vai ler. Acho que já deviam ter o livro, né? Para quem não tem acesso. Só 650 meticais, acessível. Querido autor, não é o nome que faz a pessoa, é a pessoa que faz o nome. Se for a pesquisar todos os homens de sucesso, eles não eram nada até a data do sucesso. Eles construíram os seus nomes e essas construções são um processo. Podem levar um tempo e muitas jornadas do saber. Mas confesso que o nosso autor começou muito bem com este livro que está sendo lançado oficialmente nesta casa. Ao estrear com glória e pompa, e eu faço aqui já uma ponte, 300 exemplares impressos, mais de 210 vendidos até agora, para um estreante. Para quem é ativista do livro como eu, sabe muito bem, para o contexto moçambicano, isso é impossível. Para o nosso contexto, é impossível. Acontece com os grandes nomes, aqueles que já têm um grande percurso. Compram, às vezes, não pela qualidade do livro, mas pelo nome, aquele que está a publicar. Nós queremos o autógrafo daquela pessoa, mas ele está a estrear e conseguiu transmitir isto ao seu público leitor. O que isso quer dizer? Significa que o público aceita ele como autor, como também estimula ele. Então, qual é a palavra de ordem? O próximo livro a sair, nós vamos pressionar a ele. Tem que ser uma obra de qualidade. Superior a esta obra. Não pode, esta é a melhor, mas o próximo livro deve superar este livro ou deve ter uma qualidade similar. Para terminar, gostaria mesmo, de forma sucinta, trazer algumas lições que o livro oferece e propõe. Passo a citar, para quem tem o livro, página 100. Primeira lição: seja escravo da sua palavra. O respeito e a moral só têm valor quando praticados. Segunda lição: eduque seus filhos para o mundo, não para uma bolha. Proteção em excesso pode privá-los das ferramentas necessárias para lidar com a vida. Suas ações sempre se tornarão visíveis. Plante o bem para colher o bem. Hoje até publiquei no meu estado do WhatsApp, alguém reclamou, isso é uma mentira. Isso. Você pode praticar o bem, mas não vai colher o bem. Eu sei que não é tão linear assim, mas temos que praticar o bem, para colhermos o bem. Valorize sua família. No fim das contas, são aqueles que te amam de verdade, que estarão ao seu lado. Como disse Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Se deseja filhos preparados e honrados, comece dando o exemplo. Se no princípio eu trouxe aquela ideia sobre os pais não estão a acompanhar os seus filhos, alguns talvez estavam já a torturar a minha pessoa, agora também citei o autor, quer dizer, vamos juntos para o cárcere, né? Se for o caso. Ele também faz este apelo. Prezados leitores, e agora dirijo-me aos leitores, pelo fato de haver esta comunicação literária. O livro não caminha sozinho. Nós temos o emissor, que já está aqui, o autor, depois temos a mensagem, que é a obra literária, depois temos o receptor, que são os leitores. Vamos ficar com os leitores. São esses que dão vida ao livro. Acho que conhecem muitos autores que caíram no esquecimento. Rui de Noronha, João Dias,
Muitas obras caíram no esquecimento por falta de leitura, falta de leitores. Então, são leitores que dão vida ao livro. Então, sejamos leitores que inspiram a sociedade. Do meu ponto de vista, um bom leitor não lê para guardar o que leu. Um bom leitor lê para partilhar a sua leitura com o próximo e acrescentar algum valor na vida do outro. Temos que pensar sempre nessa relação de alteridade. Eu e o outro. Pensar sempre no outro. José Mwagona, para mim, é um bom leitor de livros, de filmes, de séries televisivas e histórias de vida. Partilhou conosco as suas leituras usando até muitas intertextualidades e teorias. Para quem lê este livro, vai ver muitas citações. Ele escreve muito, mas depois cita. Isso o que quer dizer? Que ele lê muito. Ele lê muito, é um grande exemplo. A pessoa escrevi na contracapa que ele é um exemplo que a sociedade precisa. Ele lê muito, mas não lê para guardar, ele lê para partilhar. E acrescento, desta plateia literária aqui presente, espero ver sair mais autores que vão escrever obras motivacionais e inspirar esta sociedade contemporânea que caiu no abismo e perdeu muitos valores morais. Então eu quero que pelo menos 2 ou 3 desta plateia, pelo menos 2 ou 3, voltem ao Camões para lançar o livro e nós todos possamos testemunhar que a partir do lançamento de José Mwagona tivemos alguma inspiração, tivemos pretexto para seguir em frente. Porque para mim não é só Mwagona, é uma coisa rara aqui em Moçambique, mas deveríamos ter muitos outros leitores que pensam nisso. Ler e reproduzir o seu conhecimento, transmitindo aos leitores, transmitindo ao receptor. Agradeço do fundo do coração e muito obrigado pela atenção dispensada. Os mais velhos inventaram histórias para nos ensinar decoro, para nos ensinar respeito e também generosidade e decência. Nós também aprendemos que, para além de autor, o nosso autor agora pode ser considerado também professor da vida humana, isto porque trouxe-nos, através da sua obra, lições da vida, moral e ética. Muito obrigada ao nosso apresentador do livro, João Batista, e mais uma vez uma salva de palmas para ele. E agora o momento que todos nós aguardamos, a intervenção do nosso autor, José Mwagona. Este é o coração da nossa jornada, é o homem por detrás das histórias e lições que tanto nos inspiram. E neste momento quero chamar o nosso autor para tomar o seu lugar. Por favor. Boa noite. Antes de mais, e como sempre, eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade que concedeu. Sem Ele, nada disto seria possível. E gostaria de começar com uma citação que, por acaso, vai fazer parte do meu segundo livro. O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Mário Quintana. Não gostaria de ofender a ninguém, mas estamos num momento literário e há questões que é preciso nós refletirmos. Não foi fácil acordar hoje. E estava a pensar como é que seria o dia de hoje. Mas em algum momento eu escrevi um texto que ajudou a relaxar e passo a ler. Acordei com frio na barriga. O coração acelerado misturava-se com mensagens
que chegavam no telemóvel. Uma dizia: força, não poderei estar aí. Imaginem isso. Outra dizia com entusiasmo: é hoje o grande dia. Quem escreveu isso sabe, está aqui. Cada palavra parecia carregar comigo o peso e, ao mesmo tempo, a leveza do momento. Por instantes me perguntei a mim mesmo: será que vale a pena toda esta aventura? Mas logo recordei que a gratidão é o primeiro passo para transformar o medo em coragem. O simples fato de tantas pessoas se darem o trabalho de escrever, de partilhar energia positiva, já era um sinal que este livro começou a cumprir o seu propósito: impactar vidas. Vieram à memória que ouvi de alguém que também está aqui: o maior trabalho já foi feito, agora o caminho é só para frente. E naquele silêncio interior pensei também nas lições de John Locke, no seu livro Carta sobre a Tolerância, que nos lembra a importância de respeitar e valorizar o próximo. Percebi então que hoje não era um dia de dúvidas, mas de celebração. Celebrar com os que estão comigo no local e também com os que, por diferentes razões, não puderam vir, mas estão espiritualmente unidos a mim, neste caso a nós. A ansiedade tentou roubar-me a alegria, mas compreendi que quando não é controlada, ela se transforma em ingratidão. Respiro fundo, sorrio e agradeço por cada dia, por cada vida que se disponibilizou a partilhar este momento, por cada mensagem de apoio, por cada gesto de carinho. Como disse uma amiga certa vez, que também está aqui: Deus une propósitos. E hoje, mais do que nunca, sinto que não estou sozinho. Estou rodeado de pessoas que acreditam que os sonhos, quando partilhados, tornam-se ainda mais fortes. E passo a citar a frase do Ambrose Redmond: a coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que ele. Hoje celebro o livro, celebro a jornada, mas, sobretudo, celebro a presença de cada um de vocês nesta história. A escrita trouxe para mim algo muito importante, porque eu, por norma, sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu descobri que a melhor forma de diminuir a minha ansiedade é escrever. Significa que eu vou partilhar em cada palavra aquilo que é a minha ansiedade, medo, e deixo lá. Recomendo a todos que, como eu, são ansiosos. Escrever um livro é um desafio e não foi fácil. Foi algo que eu digo que foi uma inspiração, porque, como eu disse num programa que eu participei e volto a repetir, quando nós escrevemos e aquilo que escrevemos impacta muitas pessoas, não és tu. Deus usou-te como canal, que é para poder partilhar as palavras da verdade, neste caso, para os seus irmãos. Então, quando me perguntam como é que fizeste para escrever, qual foi a fórmula, eu sempre gosto de dizer: não há fórmula na vida. Nós só vamos seguir aquilo que são padrões, mas fórmula não existe. Então, eu, graças a Deus, comecei a minha jornada em 2017, neste percurso de leitura, e porque eu sempre gostei de falar. As pessoas que cresceram comigo sabem, até agora, que eu gosto muito de falar. Eu percebi que a melhor forma de transmitir as ideias é conhecer um bocadinho de literatura, porque algumas situações nós precisamos de ter algum tipo de repertório para ir
referenciar, porque opinião é doxa, e doxa, neste caso, é algo que não é empírico, isto é, não está provado. Então, para estar provado, nós já temos, graças a Deus, muitos escritores, pensadores que já pensaram sobre vários temas. É só ir lá revisitar. Vou fazer a ponte com o meu caro João Batista, que falou sobre a importância de darmos livro às crianças. Os meus filhos sabem que lá em casa não há negociação possível. Eles têm que ler. Porque eu acredito que a leitura é que faz um homem. Existem várias situações que acontecem na nossa vida e nós vamos buscar várias opiniões. Algumas daquelas opiniões não estão para nos ajudar. Mas se eu tenho um livro, uma Bíblia, qualquer um, eu vou buscar aquele livro, vou comparar com aquela opinião de um vizinho, de um amigo, e vou perceber o que é que realmente, em que caminho eu posso seguir. Então, uma das minhas recomendações e um dos meus sonhos, que já foi referenciado, é que em Moçambique nós tenhamos mais leitores. Porque, infelizmente, o que nós temos assistido ao longo deste nosso período de vida são questões que percebe-se que a sociedade está num declínio de moral e ética. E essas questões são possíveis de serem resolvidas. Não precisamos ter um milagre, não precisa vir Jesus para resolver isso. Temos a Bíblia, temos a Torá, temos os outros livros que são livros das várias religiões. Não estou aqui a excluir nenhuma religião, que nós podemos ir consultar, mas não sou perfeito, é melhor que esteja claro. Mas algumas questões eu vou buscar nos livros, e foi por isso que eu disse, olha, eu tenho alguma dificuldade de partilhar algumas ideias, e a melhor forma de fazer isso com as leituras é colocar em notas. Colocando em notas, acabei colocando no livro, e está aqui hoje partilhado com os estimados irmãos. Não vou aqui me alongar mais, mas tenho a agradecer mais uma vez a Deus, ao Instituto Camões, por esta oportunidade. O meu irmão, ele está na beira, ele disse, tu vais lançar o teu livro no Instituto Camões, uau! Eu disse, graças a Deus, porque este é um instituto reconhecido, que aqui passam grandes individualidades, grandes escritores, e sendo eu um escritor de primeira viagem, para lançar o livro aqui neste espaço, eu só posso agradecer a Deus e ao Instituto Camões. Mais uma vez, muito obrigado e desculpa pela redundância. E a todos que estão aqui, eu estou sem palavras, só tenho a agradecer. Desde manhã estou a correr para tornar este evento possível, mas eu sempre digo e faço a ponte com o que o João Batista disse. Se nós lançamos uma obra, por mais boa que essa obra seja, se ninguém lê, essa obra não tem valor. Há uma expressão que é um bocadinho trágica, mas eu gosto de repetir. O cemitério está cheio de boas ideias. É lá onde tem as melhores ideias. Então, aquelas ideias que estão conosco, vamos torná-las vivas, para que podem ser tornadas em formato de livro, em formato de crônica, em formato de algum tipo de empreendimento que, no final das contas, nós sabemos que vai ajudar alguém. Porque a sociedade, o que é ser um indivíduo social? É resolver o problema dos outros. E eu percebi que há um problema a ser resolvido, e eu disse, olha, eu vou escrever um livro que fala de alguns aspectos relacionados com a moral. Eu tenho uma
uma leitora, alguém que disse, olha, uma das coisas que mais me marcou, também está aqui no teu livro, são as lições. Eu li, o meu marido leu, e nós estamos a debater as lições. Não imaginam a felicidade. Tenho mais um outro exemplo de alguém que é meu companheiro da corrida, que está aqui, que ele disse, não, tu tens que escrever obras mais profundas, etc, etc. Eu disse, meu primeiro objetivo para este livro é que as pessoas leiam. E para eu ter pessoas a lerem, eu tenho que ter um livro que é claro, objetivo e simples. Quando os leitores já tiverem naquela vibe da leitura, já podem ir procurar os Miyakotos, Paulina Chiziane e todos aqueles autores que nós conhecemos. Mas numa primeira fase, porque o meu sonho é introduzir as pessoas à leitura, eu vou escrever, eu vou me dar o trabalho, bater a cabeça, tentar entender os clássicos, ler 3, 4, 5 vezes, simplificar, que é para poder ter leitores, e esses leitores também fazerem o mesmo. E quiçá amanhã temos por ano 200 jornadas do saber. Quem sai a ganhar somos nós. Nós devemos inspirar as pessoas. Este é o nosso papel no mundo. As pessoas veem aquilo que nós fazemos. Em qualquer lugar, nas redes sociais, nós andamos, os nossos vizinhos veem o que nós fazemos. Então, se nós conseguimos, pelo menos, 80% das nossas ações serem exemplares, o mundo já ganha. Não é possível termos todas as ações, senão vamos estar aqui a mentir-nos, mas pelo menos 80% das nossas ações tentarmos. É um desafio diário, todo mundo que está aqui sabe. É um desafio diário, mas vamos tentar colocar isso como nosso objetivo. E obrigado. A jornada do saber. Um mundo de pequenas lições e um mundo de pequenas e grandes lições de vida. Mais uma vez, uma salva de palmas ao nosso autor. Estamos muito felizes. Isto foi uma aula. Mais uma vez tivemos aqui grandes lições de vida. Em tão pouco tempo que o nosso autor esteve aqui a falar da sua obra, a falar daquilo que lhe inspirou para escrever esta mesma obra, acredito que todos nós tiramos grandes lições que provavelmente, e tenho certeza e fé, que colocaremos todos em prática. Primeira lição, ler para os filhos em casa. Outra lição, mais uma lição? São várias, na verdade, são várias que nós tivemos cá. E desta forma, quero neste momento abrir um espaço para que todos possam, neste momento, interagir com o nosso autor sobre este mesmo livro, para que todos possam sanar suas dúvidas e, quem sabe, até partilhar as suas questões e também algumas lições que também tiraram ao longo da leitura. Portanto, quero convidar a todos, neste momento, a partilharem, a questionarem o que tiverem em mente ao nosso autor. E vou pedir desde já o microfone para que comece a andar e estejam todos à vontade. Este é mesmo um momento de interação entre todos nós. O microfone já está a andar e quem quiser fazer alguma questão pode mesmo levantar a mão e o microfone já vai até ele. Enquanto o microfone vai, hoje também aprendemos que a gratidão é o primeiro passo para transformar o medo em coragem. Aí tem o microfone, por favor. Boa noite a todos. Boa noite aos caros aí no painel. Meu nome é Zacarias Silvestre e quando foi citado lá que os Silvestres já tinham prosperidade, eu disse, uau,
acho que vou começar hoje a fazer alguma coisa. Primeiro, parabéns pela esta grande obra. Eu ainda não a degustei, porque ainda estou à espera do momento certo, a aguardar as energias. Não tenho questão, mas simplesmente parabenizar e dizer que, através desta inspiração que está a buscar dar-nos nós jovens, vamos também colocar aquele nosso saber que está oculto, que se calhar, por falta de oportunidade de uma editora, de condições, não conseguimos materializar. Agora, depois de termos essa vibe que está nessa magnífica obra, quem sabe lá também possamos trazer nesse instituto ou em outros lugares de lançamento grandes histórias para grandes lições. Ainda não tenho filho, mas vou ler para quem precisar entender melhor, porque quando se trata de um clássico não tem sido fácil a sua percepção. Para não me alongar, muito obrigado, estou ansioso. Muito obrigada, Silvestre. Damos espaço a mais alguém? Isso. Boa noite. Mais uma vez cumprimentar o painel, dizer para o Mano muitos parabéns. Eu chamo ele Mano porque ele me viu crescer e é gratificante ter-lhe aqui, poder ler, já li um bocadinho, dizer que a todos leiam, é extremamente interessante e traz-nos uma visão mágica. É como se estivéssemos dentro de uma série, né? E a nossa mente se abrisse para várias coisas. Ele desbloqueia a nossa mente. Desejar, Mano, muita força nesta jornada e muitos parabéns mais uma vez. Continue assim. Vou ler cada vez mais, seguir os teus passos. Obrigada. Estejam à vontade, perguntas difíceis também são bem-vindas. Ele está à altura de responder. Leu vários, mas vários clássicos. Boa noite, chamo-me Laurindo Xixaba, que sou amigo do Magona, conheço há um bom tempo. Acho que a minha pergunta é ao autor. O que nós devemos esperar do segundo livro? O que mais vem aí, já que criaste um apetite para coisas boas? Muito obrigada, Sr. Laurindo. Temos mais aqui uma... Olá ao painel, ao presídio. Eu não podia sair daqui sem falar. Primeiro porque o Doce até aqui a cutucar-me, representa-nos lá. Então, para dizer, ele foi nosso colega na secundária e a questão de unipropósitos, eu já vou denunciar aqui, fui eu que disse, porque depois de muito tempo sem nós falarmos, encontrarmos-nos e tivemos alguns momentos de interação. E eu disse a ele, logo que peguei o livro, eu disse, sabe, nem sempre nós fazemos uma leitura de uma ponta à outra. Às vezes é importante fazermos uma leitura na diagonal. Então abri o livro do nada e eu disse, uau, esta história eu vou ler e vou falar sobre ela, que é a história de Mira, lembras, né? A história de Mira, em que nos prepara para grandes batalhas, vitórias extraordinárias, está a ver que li, né? Vitórias extraordinárias diante de situações adversas da nossa vida. Então eu acredito que esta é uma grande lição que todos nós podemos levar, sim, conosco, que não devemos desistir logo no primeiro obstáculo. Nós não sabemos o que ele passou para chegar até o momento de entregar a obra ao João Batista, ler. Quando estamos aqui diante de todo este cenário, dizemos, é fácil. Não é fácil. Ele passou por muitas etapas, mas o que mais deve sobressair é que, ainda que ele tenha passado de várias etapas, ele teve a atitude da água. Vocês sabem o que a água faz. A água contorna e continua a seguir o seu curso. Então, mais uma vez, parabéns. Em nome da turma.
Muito obrigada aos colegas da secundária. O nosso muito obrigada. Estamos imensamente felizes pela vossa presença e gostava de saber se haverá mais algumas questões ou alguma história por partilhar. O nosso muito obrigada pelas intervenções que tivemos há pouco tempo. Vejo aqui alguém que eu partilhei, que é o meu marido. Eu logo disse ontem, olha, logo que cheguei a casa com o livro, eu fui até o meu quarto, deixei o livro na cabeceira, ia fazendo as minhas atividades, até que volto e me deparo com o senhor, bem concentrado, a ler o livro. E para minha novidade ou curiosidade, ele não parou de ler. Alguma coisa lhe atraiu e ficou por lá. E fui fazer as minhas atividades e tal. Dia seguinte, idem, voltamos do serviço, o senhor foi-se de novo concentrar com o livro. Isto para dizer que realmente existe algo muito inédito neste livro, algo extraordinário que efetivamente nos faz lermos e lermos todo o livro. Há grandes lições que daqui nós tiramos e é ele que não me deixa mentir. Ele que não me deixa mentir, alguma coisa lhe atraiu neste livro e o mais engraçado é que ele de repente começa a comentar sobre o livro, mesmo antes de eu ler. Começa a tirar as suas lições de vida, começa a falar de algo que leu antes mesmo de eu ler. Então, isto é muito bom. Quero, neste momento, encorajar a todos que aqui se encontram a comprarem o livro. Efetivamente, existem aqui grandes lições que vale a pena levarmos para a vida. E, somente para dar continuidade, dentro de instante nós terminamos o nosso encontro. No entanto, vou pedir algumas considerações finais e, antes disso, vou fazer uma leitura, mesmo para quem ainda não tem um livro e gostaria de adquirir. A gratidão fortalece o caminho. Valorize o que você tem hoje e siga firme para conquistar mais. Querer não é. A paciência e a constância são mais valiosas do que a pressa e a ilusão do sucesso fácil. Muito obrigada. Vamos deixar aqui algumas considerações finais. Mais uma vez, boa noite e obrigado. Eu vou começar por responder a questão do meu companheiro de corrida. O que esperar do segundo livro? Na verdade, neste primeiro livro, para quem já leu, percebe que não aprofundei muitos temas. Alguns temas passam de leve e o segundo livro, na verdade, vai ser a continuação deste livro. Já vamos ter temas. Muitos dos temas que foram discutidos nesse livro já vão estar aprofundados, com citações. Neste momento eu estou a buscar bibliografias, que é para tornar o livro profundo, isto é, significa que aquelas questões que eu vou debater no segundo livro poderão também, como eu fiz neste primeiro, ir consultar os próprios escritores, neste caso. Então, basicamente é isto. Eu senti a necessidade desse livro, eu quando lancei, eu disse, é uma introdução e vamos ter o segundo livro, não vai ser agora, porque eu olho para este livro como um livro que ainda tem que... Eu considero a ele, também tenho um amigo aqui que eu vou parafrasear aquilo que é, como ele se intitula, e ele sabe. Eu gostaria que esse livro fosse o livro das famílias moçambicanas. Por quê? Porque é um livro que uma das presentes aqui entregou ao seu filho de 15 anos, a sua filha de 15 anos. Ela leu e fez uma reflexão profunda. E tenho um amigo também que estava de passagem em casa da mãe. A mãe tem cerca de 69, 70 anos. Abriu o livro e disse, eu quero ficar com este livro. Então, se um livro consegue criar este impacto, eu acho que ele tem que ser, antes de eu lançar o segundo, ele tem que ser debatido, tem que ser discutido, tem que inspirar pessoas, tem que fazer parte do livro de cabeceira. Eu até disse aos meus filhos,
Quando chegar a segunda impressão, porque esta já terminou, graças a Deus, cada um de vocês vai usar este livro como vosso guia. A Bíblia, este livro, e vão buscar outros livros, porque o saber não é o único num livro. Há um professor que diz assim, que eu gosto muito, ele provoca muito, ele diz assim: se alguém chegar a te perguntar qual é o livro que mais te marcou, esse lê pouco, porque o conhecimento não é um e único num só livro. O livro é o conjunto de vários saberes, e para nós conseguirmos completar esses saberes, nós temos que buscar vários livros. Existem, claro, os livros, a Bíblia, que é Bíblia, Torá, etc, etc. São aqueles livros, os que consideramos a mãe de todos os livros, mas todos os livros que estão por baixo deles são completados por vários outros livros. Então, basicamente, será mais profundidade. E como ele cada vez que eu faço a revisão do livro, fico assim, meio que pensativo. Então, estou a tentar colocar ele um bocadinho mais suave, porque se sair do jeito que está, assim como eu estou a fazer, depois de terminar um capítulo, pode acontecer convosco. E eu não quero que isso aconteça. Cada um tem que ir fazer quando for buscar os próprios autores, não José Mogona. Obrigado. Com isso, encerramos oficialmente o lançamento do livro A Jornada do Saber. Agradecemos novamente a presença de todos, ao Camões Centro Cultural Português e a todos que tornaram este evento possível. O nosso muito obrigada. E para registrar este momento, vou pedir algumas fotografias, mesmo aqui ainda nesta sala, e quando podemos depois passar para o outro lado, isto para a sessão de autógrafos e mesmo para adquirir o livro. E não termina por aqui. O nosso autor também quis oferecer um momento de networking, um momento de confraternização através de um coquetel que está mesmo servido do outro lado, certo? Muito obrigada.